E vamos lá para mais um vídeo aqui no seu domingo. Hoje um assunto talvez mais até sério, né, a depender aí do ponto de vista de cada um, porém necessário. Mas algumas empresas dentro aí do contexto do que nós vamos falar hoje são, por exemplo, estatais, né, sempre envolvidas aí nas polêmicas, como por exemplo Banco do Brasil, Petrobras, principalmente nessas duas, e por aí vai, né? Não são as únicas, o contexto aí, né, pega a bolsa inteira, na verdade. Mas o que é o negócio? Essa semana o Tesouro IPCA, especificamente, né, ele ganhou ali os holofotes. E para você que é investidor de bolsa de valores, de ações, o que isso significa? De cara, é menos atratividade para a renda variável, mas não é só isso. Quer dizer que o mercado está precificando dificuldade do governo em arcar com seus compromissos de longo prazo no futuro. Porque quanto mais o risco econômico, o risco fiscal aumenta, vamos dizer assim, maior será o prêmio que os investidores exigirão do governo para se financiar. Aí maiores serão essas taxas aqui, ó, as taxas do governo, porque o governo ele vai ter que pagar a mais, né, pagar um prêmio a mais caro aí para ele poder encontrar investidores dispostos a tomar o risco para continuar financiando a máquina pública. Isso aqui, inclusive, coloca em xeque a queda da Selic, por exemplo, tá? Que era até então precificada aí, né, em 9% até o final de 2024, mas agora já estão especulando aí que pode não cair tanto mais. E o que vem causando isso? São alguns fatores, como o cenário externo tem prejudicado bastante o nosso mercado, né? Como eu já falei aqui, o mercado brasileiro ele não vai andar se os juros lá nos Estados Unidos não caírem. Esse é um ponto. Consequência disso é o dólar cada vez mais forte, que pressiona aqui para o Brasil, porque é depreciação da nossa moeda, e não bastante, tem um cenário local aqui no Brasil sempre bagunçado, né, vamos chamar assim. O governo brasileiro historicamente, né, independente de governo, tá pessoal, sempre bateu cabeça demais para resolver o fiscal, né, ou para tentar resolver o fiscal. As notícias recentes que ajudaram a pesar o cenário aqui no Brasil são de, por exemplo, redução de metas para as contas públicas. Inicialmente, né, para quem acompanha os noticiários, nós tínhamos uma previsão de superávit já em 2025, mas agora não mais, né? Pelo menos se as novas metas forem aprovadas, o superávit pode vir só em 2026, o que sim abre espaço para mais gastos no ano que vem, em 2026, enfim. E isso pressiona a dívida pública ainda mais. Isso aqui está diretamente relacionado a esse contexto aqui de alta de juros futuro. O mercado é assim, é impaciente, não compra essa ideia de cara e aí precifica lá na frente uma alta de juros. E cada vez que o juros futuro sobe, mais caro vai ficando para o Brasil se financiar. É isso que eu quero que vocês compreendam. E aí eu volto aqui nas taxinhas mágicas aí dos títulos públicos, porque como eu disse, ele está diretamente relacionado a esse contexto. Quanto mais as contas públicas demorarem para fechar, mais altas essas taxas poderão ficar. Esse é o ponto. Então hoje o investidor ele vê pelo menos aí dois motivos fortes para fugir da bolsa. Renda fixa pagando um prêmio além da inflação aqui no Brasil, e nos Estados Unidos renda fixa em dólar com maior segurança, né? Sem falar o dólar subindo. E não o bastante, ainda tem mais, dentro aí desse contexto inflacionário. Aí nós temos a Petrobras, agora eu já começo a adentrar nas empresas envolvidas, né? Que sempre vai estar nos holofotes, sempre vai estar nas polêmicas. E qual que é o risco aqui, olhando do ponto de vista inflacionário? É o petróleo. Com as tensões, por exemplo, lá no Irã e Israel, né, o Oriente Médio lá envolvido. Isso pode sim fazer o petróleo subir e com isso pressiona ainda mais a Petrobras para que ela reajuste os seus preços de combustíveis aqui no Brasil, já que estão defasados inclusive, ou seja, com ou sem guerra, a empresa já está com preços defasados aí em pelo menos 17%. E dentro do contexto de juros, de inflação, de dólar subindo e desempenho da nossa bolsa, a Petrobras ela tem um peso significativo em todas essas questões, porque se a empresa fica defasada em preços como está hoje, por exemplo, é ruim para a empresa, é ruim para o mercado, não só pelo peso dela na bolsa, mas isso meio que reafirma, né, a insegurança jurídica do nosso país, o que pode afetar investimentos. E de outro lado, né, imaginando que a empresa reajuste os preços dos combustíveis, né, vamos imaginar que ela vá seguir o mercado como deveria ser, isso pode também colocar a meta de inflação ainda mais longe. Ou seja, com tudo isso, a impressão que passa para o investidor é de que a solução está cada vez mais longe. E em relação à Petrobras e ao nosso mercado acionário, né, a coisa não desandou ainda mais,
porque o mercado está confiante de que no próximo dia 25 agora, a Assembleia Geral vai aprovar a distribuição aí de pelo menos 50% daquele polêmico dividendo lá de mais de 40 bilhões que foi retido dias atrás até então. Lembra? Pois é. Esse fato aqui, né, se aprovado, deve ajudar a acalmar o mercado aí nessa semana, né? Inclusive as ações da Petrobras vêm subindo, segurando um pouco aí as quedas da nossa bolsa. Mas se não fosse esse fato, acho que a coisa estaria ainda pior aí para o nosso mercado, com perdas muito maiores. E aí eu volto mais uma vez aqui nas taxas do Tesouro para responder uma pergunta que me fizeram também bastante essa semana. Vale a pena investir no Tesouro IPCA com essa taxa a mais, vamos chamar assim, de 6%? Dado todo esse contexto de incerteza econômica? Olha, é óbvio que é uma taxa atrativa sim, não é à toa que ganhou tanto destaque aí nessa semana. Não tem como falar que é um mau investimento. Então não interessa para onde que a inflação vai, seu poder de compra ele está garantido nesse tipo de título aqui específico. É a inflação que você vai receber mais uma taxa. No caso aí da taxa que está atraindo o mercado é esse 6% a mais. Mas eu lembro a você que essa taxa ela é garantida só nos respectivos vencimentos, tá, pessoal? Então vale a pena se você estiver disposto a esperar ou disposto a seguir investindo, porque essa taxa ela pode mudar. Amanhã pode ser mais alta, como pode ser também mais baixa. Isso aqui é o mercado que manda. Tem uma frase que circula muito na internet que fala o seguinte: a renda fixa não necessariamente é fixa. E isso aqui é o resumo dessa frase. Começa a olhar os títulos do Tesouro, você vai ver que as taxas sempre mudam. Ah, mas aí eu vi o youtuber falando, o analista falando, o fulano de tal falando que eu posso ganhar essa taxa aqui se eu comprar o IPCA já nos próximos meses com a marcação a mercado, sem ter que esperar até lá para 2030 e tantos anos, sei lá. Sim, é verdade, você pode conseguir, mas não há garantia quanto a isso, pessoal. Isso é especulação e sim, como eu disse, acontece na renda fixa. A renda fixa não necessariamente é fixa. Quem comprou querendo vender o título no curto, no médio prazo, querendo marcação a mercado, está acreditando na queda das taxas futuras. Já que elas estão subindo agora, você trava uma taxa mais alta, imaginando que ela vai cair lá na frente. Então, se acontecer, é o cenário perfeito, você vai ganhar dinheiro. Mas e se não acontecer? Aí vai acontecer o contrário, você vai perder dinheiro, caso você venda, obviamente, antes do vencimento. Então, não dá para saber se vai continuar subindo ou se vai cair. Isso é o tempo que vai ir dizendo para nós, tá? Então, você que quer comprar Tesouro IPCA, respondendo a pergunta, é bacana, show de bola, é um ótimo investimento. Mas tenha em mente que é também uma estratégia de longo prazo. Não é contar com esse dinheiro, por exemplo, antes do vencimento ou para usar aí de reserva de emergência. Ele não é para essa finalidade. Ainda tem o fato, né, de que tem o imposto de renda, que inicialmente é de 22,5% e só depois aí de 720 dias que você vai pagar a alíquota mínima de 15% sobre o lucro. Ele segue essa tabela aí regressiva de imposto de renda. E isso também tem que entrar na sua conta, se caso você queira fazer uma venda antes do vencimento. Então não é largar a bolsa para ir para o tesouro, igual o mercado está fazendo, mas sim ter os dois. Porque se você for acompanhar o mercado, você sempre vai estar para trás, não adianta. É incerto. Acho que a lógica aqui é a mesma do mercado acionário. Se você fez um aporte aqui nessa taxa de hoje, imaginando, o correto é você ficar comprado, paciente. Se ela subir, você segue aportando. Da mesma forma que se ela cair, você segue com os aportes no título. E aí lá na frente, né, se o ganho a mercado estiver satisfatório, aí você realiza o lucro antes do vencimento. Qual que é a moral da história aqui que eu quero trazer para você entender essa questão? Eles são uma ótima opção para diversificação de investimentos e proteger a carteira no longo prazo. E são também, muito importante a gente dizer isso aqui, um termômetro importantíssimo para a percepção de risco do investidor para com a nossa economia. Então, a partir de hoje, começa a observar essas taxas, começa a olhar o sobe e desce dessas taxas, e elas interferem não é só na volatilidade do mercado, elas interferem também diretamente nas empresas especificamente, na operação delas. Pois é. Quem manda no mercado inteiro, isso inclui a bolsa, as empresas, são os juros, especificamente os juros futuros, tá? E aí nesse contexto eu falo, por exemplo, do Banco do Brasil, para você entender o risco, né, e o peso dos juros futuros nas empresas como um todo. Muita gente me perguntou, né, estão se perguntando internet afora,
por que as ações do Banco do Brasil especificamente não subiram no pós-desdobramento? Primeiro, é porque o desdobramento ele não muda em absolutamente nada, como eu já falei aqui, tá? Eu acho que a queda em relação ao Banco do Brasil, que todo mundo está preocupado e que vem ocorrendo, ela tem que ser analisada daqui para frente. Mas olha só, a quem que o mercado atribuiu a queda recente? Não só do Banco do Brasil, mas dos grandes bancos. Olha só, influenciado pelo cenário macro de aversão ao risco e taxas futuras de juros. DI, ou seja, é o que eu acabei de falar com vocês nesse vídeo mostrando as taxas do Tesouro. Elas influenciam todo o mercado e o Banco do Brasil ele pode ser mais sensível a essa situação, essa questão de flutuação de juros futuro, porque ele é uma estatal. E imaginando um cenário de juros voltando a subir, um mercado inflacionário, vamos chamar assim, o mercado já pensa logo na possibilidade do governo querer usar o Banco do Brasil para, por exemplo, oferecer juros mais baixos do que os praticados no mercado. As estatais elas acabam sendo mais penalizadas. E aí você pode pensar assim: ah, então basta eu não investir em estatais e aí está tudo certo. Errado. Por quê? A curva de juros futura, ela interfere não só nas decisões de investimento dos investidores, como também das empresas privadas. É como eu falei, interfere no mercado inteiro. Você já deve ter ouvido falar de debêntures. Pois é uma forma com que as empresas privadas, principalmente, se financiam no mercado. E aí, para elas emitirem esses títulos, chamados debêntures, elas têm que oferecer uma taxa mais um prêmio, senão elas não vão conseguir financiadores. É a mesma coisa do governo emitindo títulos. Se o risco está aumentando, maior o prêmio que eu tenho que oferecer para as pessoas me financiarem. A mesma coisa é com as empresas. Então, quanto mais alto esses juros futuros, maior o prêmio que essas empresas vão ter que oferecer para o investidor poder comprar suas debêntures, poder financiar as operações dela. Logo, o empresário ele vai olhar e falar: não compensa emitir dívida para investir no crescimento da minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar de produzir. E aí é o efeito dominó que a gente chama, né? Efeito cascata. Menos produção é menos emprego, é mais gente passando necessidade. Sem emprego o país não cresce, sem crescimento o país não honra com as suas dívidas. E isso aqui vira uma bola de neve contra o país. É óbvio que isso não está acontecendo ainda, tá, pessoal? Esse cenário de pessimismo total aí que o mercado está precificando ainda está longe de acontecer. Mas o mercado ele é assim. O que eu estou trazendo para vocês aqui é um racional para vocês entenderem o pensamento do mercado e por que essa curva de juros tem subido tanto aí nessa última semana especificamente. E isso interfere diretamente não só os seus investimentos, mas as contas públicas, tá? Porque, como eu disse, o governo se financia baseado nessas taxas. Quanto mais altas elas estiverem no futuro, mais caro é para o governo se financiar e mais caro é para ele se pagar. E isso, como eu disse, interfere nos seus investimentos. E ainda respondendo aí sobre o Banco do Brasil, em relação a resultado, a gente vê que hoje, né, os analistas, pelo menos, estão otimistas aí com os números do banco, né, esperando bons resultados aí em 2024. Porém, o que pode refletir nas cotações no curto prazo, que muita gente está preocupado aí que as cotações estão caindo, aparentemente é exatamente o que eu acabei de falar aqui. Comportamento dos juros futuros, onde se continuarem altos, vai interferir nas cotações do Banco do Brasil, talvez até um pouco mais do que as demais empresas que não são estatais. E dito isso, se você está comigo até aqui, entendendo um pouco aí, né, o contexto macro dos juros que mexeram com o mercado essa semana e talvez continue mexendo nessa semana que vai começar, como que nós podemos nos proteger disso? A primeira coisa é renda fixa na carteira, tá, pessoal? Isso aqui veio para mostrar para nós a necessidade de termos renda fixa. Quem me segue aí desde 2020, por exemplo, de lá para cá, quando as taxas eram 2%, eu já tinha o meu discurso de que não interessa a taxa que a renda fixa esteja pagando. É obrigatório para qualquer investidor ter renda fixa na carteira, até porque sem ela você nem consegue investir. Então você precisa ter. E aí depois você cumpriu a regra básica do investidor, ter renda fixa na carteira, você vai começar a dar os passos ali, né, os primeiros passos na Bolsa de Valores, preferencialmente setores que ganham com cenários inflacionários também. E aí, né, que seriam os próprios bancos, as empresas elétricas, que a gente fala muito aqui, né, de preferência as transmissoras, as seguradoras, né, porque não, é por isso que eu coloquei a Caixa Seguridade aqui para a gente poder não esquecer de exemplificar, porque as seguradoras, elas também se protegem da inflação, porque elas fazem uma gestão de ativos, né, vamos chamar assim, justamente rentabilizando o caixa
em tempos ali de juros altos, de inflação alta, e elas fazem isso também aqui, ó, nos títulos públicos que eu acabei de mostrar para vocês. E aí depois então que você tem renda fixa e ações na sua carteira, um portfólio já bem diversificado, é válido, né, e necessário também você buscar investimentos dolarizados, como por exemplo ações no exterior. Esse talvez seria o terceiro passo ali para você se tornar um investidor mais protegido dentro do mercado globalizado, dentro do mercado como um todo, pensando não só no Brasil, mas também no exterior. É óbvio que não é para você fazer isso tudo de uma vez, né? O que eu estou trazendo para você aqui é um pouco do que aconteceu essa semana, por que o mercado ficou tão alvoroçado aí com essas altas das taxas de juros futura. Eu não sei nem se você conseguiu entender exatamente o que eu quis trazer aqui hoje, mas o principal é você entender que tudo está conectado, tá, pessoal? E como existe essa conexão, o que te protege é estar diversificado. E aí, se você tiver alguma dúvida quanto a essas questões aqui que eu introduzi nesse vídeo de hoje, esse negócio de juros futuros é um pouco confuso, mas é ele que dita o mercado, tá, pessoal? Principalmente em tempos desafiadores. Me fala aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida e eu vou te responder, tá? Um abraço, bons estudos e até a próxima.